Corinthians também define a sua vida na Copa Libertadores. Empate com o Rosário Central no primeiro jogo, hoje 9h30 é Itaquera, para ver se passa de fase. E cadê o cafezinho? Tá chegando. Ô, seu Samir, ainda bem que o senhor chegou, que o café aqui tá gelado hoje. Eles estão falando que tá quente, mas não é verdade não, viu? E eu sei que o senhor vai estar... É amanhã que você tá aqui? E aí eu quero saber se você traz um café pra gente. Aí o negócio vai ficar bom. Tudo bem, meu amigo? Conta tudo. Esse Memphis Depay, hein? Vai jogar ou não vai hoje? E deixa um sachêzinho pra mim do seu café, pra eu poder experimentar, por favor. Agora eu entendi porque ele disse que não podia vir hoje, entendeu? Boa tarde. É isso. Boa tarde, meu amigo Danilo e os amigos e amigas do De Primeira. O Corinthians, ele treinou. O café eu levo amanhã, com certeza, que o Danilo nunca está por aí, né, Luiz? Ele fura com a gente no De Primeira, né? Dá sempre. Não, ele é um negócio, assim. Hoje a gente teve que fazer um acordo lá com o programa da manhã para liberar. É uma estrela, Tiveram assim. que me tirar lá da cobertura do Roosevelt para eu vir de carro blindado e com motorista. Você acredita? É um nível de marra, assim, que é difícil, é complicado, viu, Samir? É verdade. O Corinthians, ele treinou com o Memphis Depay, fez um teste, né, o técnico Fernando Diniz, mas não como titular. Então a gente deve imaginar aí um Corinthians contra o Rosário nesta noite, 21h30, né, jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, com Pedro Raul ainda no comando do ataque, né, o Corinthians que vem sendo escalado aí sem bola, né, num 4-4-1-1, né, porque o Garro ele fica livre ali no centro atrás do Pedro Raul. O Caio César, nesse campinho nosso aí, recua um pouco, o Caio César e o Breno Bidon fecham, né, a segunda linha de 4, e quando está com a bola, o Corinthians arma com linha de 3, aí o Bidu vira um atacante do lado esquerdo, o Caio César faz a profundidade do lado direito, o Mateuzinho ataca por dentro. Esse é o time do Corinthians, né, se movimentando taticamente do técnico Fernando Diniz. A expectativa maior, é claro, em relação a Memphis Depay, né, depois daquela novela maluca, né, aquela novela doentia, né, que tem 2 notas oficiais, né, no WhatsApp do Corinthians, né, que manda para os jornalistas, né? Uma dizendo que o Memphis não vai renovar e outra dizendo que o Memphis renovou. Então, é uma loucura. É claro que a expectativa é muito grande agora, já que o Memphis renovou por 2 temporadas, se ele vai estar em campo, né, no jogo contra o Rosário. Treinou ontem, foi testado, viu, Luísa? O que eu apurei é que o Diniz testou o Memphis em 2 situações. Primeiro, uma simples, no lugar do Pedro Raul mesmo no comando do ataque, só tirando o Pedro Raul, colocando o Memphis, o Garro continua ali no meio campo ali centralizado. E um outro teste que ele fez foi com o Memphis junto com o Pedro Raul e tirando um dos volantes, o Carrídio, né? O Carrídio, ele deve ser o substituto do Alan, que está suspenso para essa partida, o Alan que já era o substituto do André, que está lesionado, e a gente sabe que o Carrídio, ele até começa muito bem o jogo, depois ele vai caindo de rendimento por conta de questões físicas. Então, se o Corinthians, por exemplo, né, aí uma questão aí dos nossos comentaristas estarem avaliando, eu não sei se o Diniz vai fazer isso com 0-0, mas se o Corinthians, por exemplo, der um azar e sofrer um gol do Rosário na Neoquímica Arena, aí ele tira o Carrídio, põe o Memphis, deixa o Pedro Raul e faz Caio César, Memphis, Pedro Raul e o Bidu. E por trás o Garro e o Bidon armando as jogadas, tira o Carrídio, né, para deixar o Corinthians um pouco mais ofensivo nesse sentido, ou até o próprio Ranieri. Então a gente vai aguardar. Não sei se ele vai fazer isso se o Corinthians estiver empatando 100 gols com o Rosário, o resultado que leva a partida para os pênaltis. Mas devemos ter Memphis Depay no segundo tempo jogando aí cerca de 30 ou até 45 minutos, dependendo das circunstâncias da partida, Luísa. Pois é, algumas possibilidades aí que o Samir traz, né? Primeiro, tendência Memphis banco, né? A gente tem que ver como é que ele tá. Ele disse que tá muito bem fisicamente, mas com o time mesmo só teve 2 treinamentos, então ritmo de jogo, entrosamento e tal, tem que ver em que fase, que estágio ali que ele tá. Vocês pensariam em começar com o Memphis e jogar 30 minutos, que seja, que ele possa, e aí ele sai, deixando o Pedro Raul para um segundo momento, para ter esse jogo, né, um pouco mais próximo ali com as características do Diniz, ou começa com o Pedro Raul e aí muda um pouco o estilo de jogo do Corinthians, porque o Pedro Raul, né, um centroavante, né, aquele cara que é referência, um jogo mais físico e tal, iria de Pedro Raul pensando no Memphis para um segundo momento.
E já juntando tudo isso, já fazendo um grande bem bolado aqui, porque eu vou falando, as coisas vão aparecer na minha cabeça, entendeu? Essas duas possibilidades, né? Com o Carrilho ou com o Pedro Raul, ou se depende das circunstâncias do jogo. No caso do Memphis, dado o contexto, para começar no segundo tempo. Evidentemente que Memphis, Pedro Raul, características completamente diferentes. O Memphis é muito mais jogador do que o Pedro Raul e seria muito mais importante para o Corinthians. Só que o Memphis, vale lembrar, ele não joga uma partida inteira desde o dia 15 de março, 1-1 contra o Santos. Sexta rodada do Brasileirão, aliás, foi o último gol dele pelo Corinthians, o único gol pelo Corinthians neste ano em 14 jogos, mas os 90 minutos só ali. Sexta rodada do Brasileirão, 15 de março, olha quanto tempo, né? Pouquíssimos minutos com o Fernando Diniz também, porque sofreu a lesão, então praticamente, o Fernando Diniz já falou isso em entrevista, não teve tempo de contar com o Memphis em campo. Exatamente. Diniz, né? Então como é que você já, numa volta, já coloca o Memphis em campo? Se fosse uma situação emergencial, o Corinthians estivesse precisando desesperadamente do resultado, mas obteve um empate fora de casa. Então, dado este contexto, eu imagino o Memphis para o segundo tempo. E acho que o Alan hoje vai fazer falta, porque tem uma carência ali também no setor, a partir também da suspensão dele, que eu repito aqui o que disse também na ocasião, que foi irresponsável, né? Ele tomou 2 cartões que poderiam ter sido evitados. Aí é um outro assunto, uma outra discussão, mas que tem impacto também nesta partida de hoje, naquele setor de meio campo ali. E aí, Danilo? Não, Memphis começar o jogo só se ele fosse o Messi, Cristiano Ronaldo ou qualquer coisa desse tipo, porque ele está há tanto tempo sem treinar com o time. Pois é, tem alguns corintianos que têm tratado o Memphis com esse patamar, o que eu discordo completamente. Aliás, sempre lembrando do desabafo do Trajano outro dia, que é quem é o Memphis Depay para ser tratado assim. Eu concordo 100% com o Trajano sobre isso. Agora, falando tecnicamente, a novela já acabou, independentemente da carência ou não da torcida, o Memphis não treina com o time há muito tempo e é um mata-mata de Libertadores, não é um mata-mata de Florida Cup, não é uma brincadeira. O Corinthians vai jogar com o Rosário Central e precisa vencer o jogo em São Paulo. Então, para mim, não faria sentido nenhum você começar com o Memphis, acha que o Fernando Diniz não vai fazer isso. Memphis tem que estar no banco para tentar ali agregar com 20 minutos que seja, caso o Corinthians esteja precisando ou caso o Corinthians já tenha resolvido para começar a pegar um pouco de ritmo. Eu sei que a diferença entre Pedro Raul e Memphis pode até fazer a galera tratar o Memphis como se ele fosse o Cristiano Ronaldo, mas faz muito tempo que ele não joga, muito tempo que ele não tem um jogo de verdade para enfrentar o Rosário Central num mata-mata de Libertadores, não tem a menor condição dele jogar como titular. E chegou a essa fase da Libertadores e trouxe o empate de lá sem o Memphis, né? Então, não precisou do Memphis para chegar a esta fase da competição nem para conseguir o empate fora de casa. Aliás, nesse ano tem sido assim, né? Porque o Memphis praticamente não jogou. Vamos colocar o campinho do Corinthians aí na tela e seu Samir Carvalho vai me ajudando aqui, mas acho que é o time que ele trouxe pra gente, hein? Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, André Carrilho, aí como titular, né, nessa vaga do Alan que está suspenso, como o Cafezinho está trazendo pra gente, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Caio César e Pedro Raul. É isso, Cafezinho. E pensando em estratégia... Cafezinho é demais. Pode chamar de café. Não é cafezinho, é cafezinho do setorista, não é, sabe? Normalizei o cafezinho. Eu perdi o nome. Tá bom, Samir Carvalho. É isso. E essa estratégia de jogo também, né? O Rosário Central não é um time qualquer, né? É um time que tem ali suas valências também para enfrentar esse Corinthians. Ai, gente, vocês me fazem rir, viu? Diga aí, Café. Não, o time é esse mesmo, né? Não tem muitas opções também, né? O técnico Fernando Diniz na questão de elenco do Corinthians. Ainda mais com os desfalques do Yuri Alberto e do André, principalmente, né? Os dois titulares, o Alan vem para substituir o André depois, e como o Eudes falou, né? Acabou, né, sofrendo os cartões, né, de forma irresponsável na última partida contra o Rosário. Então, esse é o time do Corinthians, com o Memphis como uma opção para o segundo tempo. E se for falar em outras opções, o Diniz não tem muito o que mexer, não, em questão de ataque. Ou tem o Guinegão, no meio campo o Matheus Pereira quando entra mal, né? O time cai de rendimento, então é uma situação complicada. É até importante para o Corinthians tentar fazer o placar no primeiro tempo,
É claro que também a entrada do Memphis, a gente não sabe como é que o Memphis vai estar, né, fisicamente. Mas, enfim, o Memphis chegou, já está gravando o clipe, né, os 2 dias seguidos. Mas, enfim, o Memphis, você não pode falar mal do Memphis, tá? Eu estou sendo massacrado ultimamente porque eu era um dos que estava opinando em relação à não renovação do Memphis. Mas, enfim, é aguardar e ver como é que o Memphis vai estar fisicamente, porque é o único jogador realmente que pode fazer a diferença no setor de ataque. Ele entrando na função do Pedro Raul, o Memphis tem uma característica diferente, claro, do Pedro Raul. Ele gosta de sair mais da área, só que você não tem o Yuri Alberto. Então o Corinthians tinha uma jogada muito característica, que o Memphis sai da área, puxa a marcação e o Yuri Alberto ataca o espaço. O Yuri Alberto cresceu muito de rendimento com a chegada do Memphis. Mas um sente falta do outro, né, quando estão em campo. Então tem essa questão também. O Memphis hoje saindo da área, você não vai ter outro jogador para atacar o espaço, porque o Garro não faz muito isso, o Breno Bidon também não. E o Caio César, a gente está na dúvida ainda se é o quase bom, né? Ele faz a jogada, mas enfim, depois conclui muito mal. É o quase bom e o Memphis é o Memphis Luther King, viu, Samir? Você não pode falar mal do Memphis Luther King. Outro dia eu li, não. Quem fala mal do Memphis não é corintiano. No programa de manhã eu tinha do lado do Casão. O Casão falando, eu sou corintiano e não quero Memphis. Então eu acho que estão falando que o Casão não é corintiano, coitado. É complicado. A gente só tem uma certeza, né? Se demorar a resolver o jogo com o Memphis no banco, tem aquele coro, né? Imagina, um coro? Memphis. Mas aí ele vai entrar. E vai entrar e vai ter que resolver. Depois dessa confusão toda, é bom que ele resolva também, né? Vai ter 2 anos, ficar resolvendo durante 2 anos, porque o preço é alto. A pressão agora, até para trazer uma informação, Luísa, né, um pouco polêmica, né? Muita gente perguntou para mim como é que o grupo recebeu o Memphis Depay no Corinthians de volta. O que me falaram é que o grupo ficou meio dividido, né? Ninguém foi contra, claro, mas dividido com uma vantagenzinha para o Memphis. Por quê? Uma fonte, inclusive jogador do elenco, me falou que tem muitos atletas do Corinthians que preferem a volta do Memphis realmente, porque agora a responsabilidade fica toda para cima do Memphis. Então, cobranças, enfim, antes estava para o Osmar, né? Quando ele não quis renovar, a responsabilidade estava toda com o Osmar. Agora o Osmar recuando, voltando atrás, a bola está com o Memphis. Então, em caso de tropeço, eliminação do Corinthians, os atletas sabem do elenco, isso me falaram lá no CT, que a cobrança vai vir em cima do Memphis. É claro que ele nem está jogando e talvez nem mereça essa cobrança, né? Caso um tropeço do Corinthians hoje na Neoquímica Arena, mas o jogador sabe disso, que o assunto vai ser Memphis Depay e o Memphis acaba blindando o elenco, viu, Luísa? É uma informação importante para a gente falar desse retorno do Memphis. Tem muito jogador do Corinthians que esse elenco não tem aquele perfil de dar entrevistas, o líder do cobrar alguma coisa, porque o elenco está com, final de semana agora, vai completar 2 meses de direitos de imagem atrasados, né? Tem férias, tem premiação, tá tudo atrasado. E vai só o Memphis receber em dia? Como é que vai ficar essa divisão do elenco com o Memphis recebendo em dia e o restante não, hein, Samir? Já pensou? Isso aí é complicadíssimo, complicadíssimo. Então, e ainda tem a dívida do Memphis, porque é o seguinte, se o Corinthians atrasar com o elenco, não tem tanto problema. Sim. Se o Corinthians atrasar o Memphis, aí tem juros. Volta os juros todos, quase dobra a dívida, que 1% loucura. ao mês. Enfim, então assim, tá na cara que a diretoria vai ter que priorizar o Memphis, questão de matemática, quando houver um atraso. Gente, isso aí é complicado e o Samir trazendo informação importante, hein, de o elenco do Corinthians dividido em relação ao Memphis. Ô Samir, vou despedir de você, mas vou deixar as mensagens aqui. Um hater, tá? O José Gilmar, não é coisa fofa não, é hater. Não é hater não, eles só estão falando, vocês são anti-Memphis, vocês pagarão a língua. Tá bom, José Gilmar, não somos anti-Memphis, a gente só olha a realidade. E aí teve o João Véder que falou assim, ele deve ser garoto propaganda de alguma marca de café. Gente, isso aqui é o rei do marketing, gente, vocês não sabem nada. Esse homem aqui, ó, trabalha por hobby, é só o dinheiro rendendo ali. Diga, Café. Não, e você me chama de cafezinho, você sabe que os meus haters me chamam de cafezinho, né? Aquele cafezinho lá. E sabe o que eu fiz?
Eu arrumei um mascote cafezinho para tentar fugir das críticas. Aí eu falo, ó, foi você, cafezinho, a culpa é sua. Então qualquer reclamação é com o cafezinho, tá? É o grãozinho aqui. E a Luísa estimulando os haters, né? Reforçando a marca cafezinho, olha só, hein? Esse cafezinho é dos fãs, Tem uma divisão aqui também, hein, Samir, tá vendo? Não, esse cafezinho é carinhoso, ó, coraçõezinhos. Ó. Falando coração, não vou fazer propaganda, mas se quiser patrocinar aqui, pode vir. Mas o Danilo mantém o racha. Pronto. Beijo, Samir. Beijo.